Boa noite. Estamos aqui novamente para esse estudo bíblico no nosso seminário interno da Igreja Batista Jardim São Luís, Casablanca. A gente vai continuar falando sobre a Bíblia, né? E hoje nós queremos falar um pouco sobre a expiação do pecado. Através da expiação, Deus resolveu o problema do pecado e do relacionamento entre o homem e o seu Criador. O termo expiação, você me perguntaria, mas o que é o termo expiação? Ele designa de um conjunto daquilo que Deus exige para livrar os homens de seus pecados. Deus exige um pagamento. Deus exige que se cumpra perfeitamente a expiação pelo pecado. Essa expiação tem que ser perfeita para que seja oferecida a Deus em resgate do pecador. Deus julgou o pecado, o veredito dele é a morte. Nós lemos que o salário do pecado é a morte. Sim, Deus julgou. O salário do pecado é a morte. O pecado trouxe morte espiritual, ainda num corpo vivente. A pessoa vive, mas seu espírito está morto diante de Deus. Essa alma que veio de Deus não poderá voltar a Deus se não houver a expiação do pecado. No Antigo Testamento, para cumprir a expiação, era preciso um altar no qual a vítima era oferecida. Nós sabemos muito bem que o Antigo Testamento, Deus exigiu, para que cobrisse o pecado, ele ofereceu sacrifício de animais. Dentre eles, um cordeiro, sem mácula, sem mancha, nada que pudesse contaminar. E esse cordeiro ele enviou. Assim como ele disse a Abraão para que desse o filho dele, e Abraão, claro, ficou triste, mas conhecendo a Deus pela fé, ele falou, Deus sabe o que faz, ele me deu o filho, está pedindo, ele deve ter alguma providência. E quando Abraão desceu o cutelo, o anjo disse, não faça tal, Abraão. E logo olhou, viu ali do lado um cordeirinho amarrado e ali sacrificou. Aquele cordeirinho representava o quê? Jesus Cristo morrendo no lugar do pecador. Vamos conver que Abraão, servo de Deus, obediente pela fé, mas nasceu no pecado. Isaac, apesar de ser filho da promessa, mas nasceu de uma relação entre Sara e Abraão. Consequentemente, também já nasceu no pecado, porque o pecado entrou após a queda, né, do homem, de Adão, por meio também da sua esposa Eva, com a influência do inimigo. Então ali foi um tipo de expiação. Um cordeiro seria dado em lugar do pecador. Deus já tinha prometido isso em Gênesis, que enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Mas a serpente dava umas picadas no calcanhar desse um, que é Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. E
está escrito que em breve a igreja, ou o povo de Deus, pisará a cabeça do inimigo quando todas as coisas forem cumpridas. Então, hoje ainda, Cristo sente as picadas que é a perseguição na sua igreja, no seu povo, ainda hoje. Nós estamos vendo que as coisas estão se afunilando, mas hoje o cristão, ele de tão desprezado nesse mundo, com tanta heresia, muitos enfraqueceram para reunir presentemente, querem online, outros preferem reunir, ficar em casa com a família. Essa questão denominacional de frequência está caindo muito. Então as grandes e megas igrejas, eles têm recursos para que possam atrair as pessoas. As igrejas com pouco recurso têm sofrido mais, mas Deus também sustenta o pequeno rebanho. O Novo Testamento já apresenta na expiação a cruz. O cordeiro na cruz. O cordeiro morto, seu sangue derramado, em oferta contra o pecado, em oferta a Deus, um cordeiro perfeito. Jesus Cristo é esse cordeiro. Se fez carne, habitou entre nós e começou o seu ministério aos 30 anos e se esvaziou. Um homem perfeito, obediente a Deus, não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. E ali expiou e derramou seu sangue, morrendo por nós, dando a sua vida no lugar do pecador que estava condenado, para que descesse o cutelo sobre ele. Esse cutelo seria a sentença do juízo final sobre nós, mas Cristo veio nos livrar. Um exemplo de como Deus livrou Isaac, assim Deus livrou o pecador também com um cordeiro perfeito. Jesus Cristo é esse cordeiro. Jesus Cristo, ele cumpriu perfeitamente a expiação exigida por Deus. Sua morte na cruz é o ponto culminante dessa obra. Então, aqueles sacrifícios do Antigo Testamento eram imperfeitos. Era apenas cobrir o pecado. Até mesmo o sacerdote entrava, o sumo sacerdote, com a corda amarrada em seus pés, porque se tivesse pecado ele morria ali mesmo. Então, homens imperfeitos ofereciam sacrifícios de animais para o povo, mas aquilo não era definitivo. Deus aceitava aquilo como uma cobertura sobre o pecado até que Cristo viesse e ele veio. A Bíblia diz que a luz raiou nas trevas, e as trevas não derrotaram, mas também não compreenderam aquele que veio expiar o pecador, o pecado do pecador na cruz. Jesus Cristo cumpriu tudo isso. Quanto à palavra expiação, ela aparece no Antigo Testamento. É a tradução do hebraico que se chama kippur, que significa etimologicamente cobrir. As ofertas levíticas cobriam os pecados, mas não eram capazes de tirar os pecados. Essas ofertas eram figuras do sacrifício de Cristo que iria apagar plenamente os pecados. No mar do esquecimento, Deus lançou os nossos pecados. Eu vou dar uma pausa para dizer que somos Igreja Batista, Jardim São Luís, Casa Blanca. Esse é um estudo de seminário. Nós já tivemos o nosso culto de célula hoje. Essas fotos estarão no grupo da igreja, né? Para que as pessoas possam ver. Tinha poucos adultos, mas é incrível, né? Compareceram crianças ali do condomínio. Crianças ouvindo a palavra de Deus. Temos que pregar para as crianças, para os jovens, né? Aqueles que já estão de idades,
tiveram oportunidade e têm oportunidade de ouvir bastante, já ouviram. Mas tem uma geração chegando aí. Você está vendo as coisas acontecerem. Que tristeza, né? Muita morte, muito crime, só Deus para livrar e expiar o pecador, e já o fez por meio de Cristo. Jesus está convidando a todos, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e ele disse, eu vos aliviarei. Vamos dar mais uma continuidade. Esse estudo vai ser um pouco curto, porque a gente não vai esticar esse vídeo. No Novo Testamento surgem outras expressões, e não está escrito que Deus cobre os pecados. Não. No Novo Testamento diz, os seus pecados estão cobertos. Não, Cristo disse, mulher, homem, os seus pecados estão perdoados. O apóstolo João escreveu na carta dele, e estas coisas vos escrevo para que sabeis que tendes a vida eterna e os vossos pecados foram perdoados. Se alguém pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é propício não só a nós, mas a todo mundo. Se hoje houvesse uma humilhação mundial, Deus pode salvar a todos. Mas não haverá. Não é todo mundo que vai ser salvo. Existe alguns que, como os anjos caídos, que escolheram o caminho da perdição. Também alguns que vieram para esse mundo já antes da fundação do século, também já tinham, assim como esses anjos caídos, escolhido o caminho da perdição, e Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Deus conhece. Nós não podemos dizer, aquele é salvo, aquele não é. Não. E de pregar o evangelho. Quem crê será salvo. Então, assim, prega o evangelho. Os salvos virão. Os escolhidos virão e permanecerão na fé até o fim. Não é permanecerão fazendo boas obras para que se salve. Isso já é uma outra doutrina errônea. Não, permanecendo, fazendo boas obras. Se continuar a pesar na balança, você tem mais boas obras do que más, será salvo. Não, permanecendo na fé em Cristo Jesus, que Ele nos perdoou, que Ele nos deu a salvação, de graça, a favor dele. É claro que depois da salvação, o Espírito Santo nos conduz a boas obras. Estamos sujeitos a pecar ainda, mas o salvo ele confessa pecado, ele se arrepende e ele vive contrito aos pés de Jesus. E esse permanece na fé. 3 coisas permanecem: fé, esperança e amor. O maior deles é o amor. O amor é representado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que ele derramou o seu amor em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Temos a palavra propiciação, ou seja, que tenha a virtude de fazer Deus propício, favorável. É necessário entender bem o sentido bíblico desse... Como eu posso dizer aqui? O sentido bíblico, para que fique mais claro, desse... Deus é fundamentalmente, ou vou explicar mais fácil. É fundamental que Deus, seja propício ao homem. Porque o homem não pode se salvar. Se Deus não fosse propício, não fizesse o favor de graça, não haveria salvação. Mas por meio de Cristo, Deus fez isso. E querendo de toda forma agradar ou agraciar o pecador. Deus quer agradar o pecador, agraciar o pecador, não amando o pecado dele, não compactuando com o pecado dele, mas agradar ele com um presente. Cristo é o presente. Cristo trouxe o presente. Ele é o presente de Deus para a salvação
de todo aquele que crê. Morreu, ressuscitou, voltará. Os sinais estão aí, não sabemos o dia, mas nós sabemos que ele voltará. E se ele voltar depois que a gente partiu, então o dia que a gente partir, ele voltou para nós. Paulo diz, Pedro fala, né? Tá chegando o dia de eu deixar esse corpo, esse templo, esse tabernáculo, quer dizer, ele está dizendo do corpo dele, está chegando o dia, Deus tem me avisado que está chegando o dia em que ele vai me levar. A igreja primitiva ficou preparada. Paulo diz, está passando as trevas, está raiando a luz e a salvação de vocês está cada vez mais perto. O que ele quer dizer? Não que ele não estava salvo, eles estavam salvos, mas a salvação era Cristo vindo buscar todos aqueles que morreram nas grandes tribulações daquele tempo, perseguido por morte. A igreja primitiva teve uma grande mortandade, mas a salvação veio buscar eles. Estevão diz, eu vejo os céus abertos, Jesus à direita do Pai, recebe o meu Espírito. Interessante que nós estamos ficando de idade, ou às vezes partimos ainda novos, mas crendo a salvação está perto de nós, a cada momento. Se nós tivermos que partir, essa salvação já está conosco. Mas se Cristo voltar, ele vai nos arrebatar e os que morreram ressuscitarão primeiro, encontrar o Senhor nos ares, e aqueles que ficaram vivos serão transformados. Lembrando, aqueles que creram, a segunda morte e a segunda ressurreição é para o juízo final, para julgar aqueles que não deixaram que Cristo escrevesse o nome deles no livro da vida, porque eles disseram que não queriam o nome lá. A rejeição de Cristo faz com que o nome não seja escrito no livro da vida. É como se as pessoas dizem, olha, não escreve meu nome aí não, que eu não vou participar disso aí não. Então ele vai para o outro livro, que é o livro das obras. E como pelas obras ninguém se salva, lá terá a obra maior da condenação, que é a rejeição de Cristo. Pois Deus, 3 vezes santo. Deus é 3 vezes santo. Pai é santo, Filho é santo, Espírito Santo é santo. E é por isso que esse santo Deus diz, sede santo, porque eu sou santo. Esse sede não é uma sugestão. Não é que você vai ter que se esforçar agora para ser santo. Não, é uma ordem, é uma determinação de Deus. Quando você crê, ele já coloca o sede santo em nós. Como ele disse para Abraão, ele não disse para Abraão, Abraão, seja perfeito e anda na minha presença. Não, ele disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Vou terminar esse estudo, né? Porque nós sabemos que Deus é santo e não pode tolerar o mal. Então Deus precisa dar um jeito no mal, no pecado. E ele deu esse jeito no seu próprio Filho. Tomou a culpa por nós. Nós pecamos, ele foi culpado. Mas Deus o ressuscitou. A sua alma não ficou lá no Hades. E levou com ele todos os santos do Antigo Testamento, aquele rapaz que morreu lá na cruz por transgressões, também levou com ele, foi para o paraíso. De lá Jesus abriu as portas do céu e levou todos os que estavam aguardando ele lá no paraíso. Seio de Abraão, né? Então nós podemos dizer que Deus não pode tolerar o mal. Assim o homem não precisa se esforçar para tornar Deus favorável a si. Não adianta o homem se esforçar, não vamos esforçar para ver se Deus me favorece, porque eu não tenho tanto pecado assim. Não, Deus não tolera o pecado, ele não tolera o pecado original, que entrou na vida do ser humano a partir de Adão e Eva. Esse pecado manchou, sujou, separou. Cristo resolve esse problema da separação
e perdoa os pecados presentes e futuros. Ah, então eu vou pecar. Não, se pecar você vai, ou eu, você que pecar, vamos sofrer as consequências. Deus é um Deus que corrige e disciplina. E Ele corrige e disciplina para que a gente não vá lá para o livro das obras, o juízo final. Ele corrige os seus filhos e fala, não, eu te salvei, mas liberdade para o pecado eu não te deu. Então, muitos podem partir ou, sei lá, sofrer consequências que no seu próprio corpo, que vai afastar ele daquela rotina do pecado. O crente não vive rotina de pecado porque Deus não permite. É tolice o crente tentar se entregar ao pecado. Deus não permite. Deus não permite. O Espírito Santo, o corpo é do Espírito Santo também. É de Jesus, é de Deus, é um só. Corpo, alma e espírito, é tudo do Senhor. Vai fazer o quê com mercadoria ou propriedade de alguém? Nós somos comprados, somos selados, não somos mais nossos. Ele vai fazer o quê com o corpo que a alma e o espírito que é de Deus, não é seu? Existe um hino que diz, né? Não sou meu, por Cristo salva. É do cantor cristão. Não me lembro o número agora, mas é muita verdade desse hino. Eu vou terminar, gente. Desculpa aí, eu vou terminar, só vou ler essa última frase aqui. O sacrifício de Cristo possibilita que Deus justifique o pecador. Já falamos. Já que a exigência da sua justiça foram satisfeitas. Jesus Cristo abriu aos crentes ao caminho de Deus. Para dizer aqui, Deus abriu o caminho do céu aos crentes. Alguém que ainda não se denomina cristão, evangélico, ou salvo, ou que crê em Cristo, pode dizer, então só os crentes são salvos. Não, a palavra de crente é de crer. As pessoas creem em muita coisa. Creem em tudo que vê, porque só crê naquilo que vê. Mas quem crê em Jesus Cristo, sem ver, mas acreditando no testemunho dele, a Bíblia, a sua palavra, crendo tudo que ele fez, no seu sacrifício vicário, na sua ressurreição, e recebendo ele como o seu perdoador, o seu salvador, então você é crente. Crente na onde? Na Bíblia, no Senhor Jesus Cristo, na sua obra. Então aqui diz, salva, abriu caminho do céu para os crentes, ou que seja, aquele que crê no que a palavra de Deus diz. Se você crê, você é crente. Mas eu conheço outras pessoas que são crentes. Um adora parede, pedra, animal, folha, planta, lua, sol. Mas aqueles que creem em Jesus Cristo, esses sim têm a vida eterna. Então, a esses tipos de crente, Jesus já abriu a porta do céu. Deus abençoe. Estamos terminando esse vídeo. Lembra? Igreja Batista Jardim São Luís Casabranca, um seminário online. E já tivemos o nosso culto hoje, o primeiro culto em célula. E sábado temos o nosso bazar. É um bazar que está lá na parte de trás da igreja, está aberto ao público. Tem doação e tem algumas coisinhas com preço apenas de contribuição, apenas para que a gente possa manter a obra de Deus. Quem é a obra de Deus? Manter as pessoas que creem em Jesus Cristo congregando naquele lugar. Porque a obra de Deus são pessoas, são seres humanos. O local é um local onde se reúne, combinamos em reunir ali para juntos adorarmos a Deus, falarmos do Senhor, estudarmos as coisas de Deus. O local, ele é separado, é guardado, porque ali reúne os crentes em Jesus Cristo. Então, para que se cuide desse local, a gente usa de alguns recursos, mas também doa. E assim vocês estão convidados ao bazar da igreja. Ele está acontecendo aos sábados, não é todos os sábados. Eu geralmente aviso no status do meu WhatsApp quando vai ter. Você desce lá no fundo, vai ter algumas boas coisas para você também usar. Que Deus abençoe. Dizendo que a nossa escola dominical agora voltou para as 6 da tarde. E no domingo de manhã vai ter eventos, mas nós vamos em intercâmbio com as igrejas da mesma ordem de fé ou igrejas dos irmãos. Estaremos também fazendo visita a esses irmãos. Irmãos, é claro, que estão mais relacionados, não a uma subsecção.
mas relacionados à doutrina bíblica, né? Que os batistas defendem. Mas veja bem, não defendem placa, nem nome batista. Defendem a doutrina bíblica, a doutrina dos apóstolos. E nós também estamos com essa mesma doutrina bíblica e crendo nela e pregando ela, o Evangelho do Senhor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí pela sua atenção. E estamos terminando esse vídeo. Fica na graça e na paz do Senhor. As pessoas gostam de dizer Shalom Adonai. Shalom Adonai. Deus abençoe a todos.